Meus amados, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, fazendo mais um vídeo para o canal DC José Luciano. No vídeo de hoje eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é o seguinte: quem tem autoridade dada por Deus? Já parou para pensar? Já parou para analisar? Já parou para refletir? Quem tem autoridade dada por Deus? Então, nada melhor do que a palavra de Deus, que é bússola, palavra de Deus que nos guia, palavra de Deus que nos protege e nos liberta de tudo aquilo que é mal. Palavra do Senhor, aqui, livro de Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Esse trecho bíblico aqui, ele vai falar sobre a aparição do Senhor Jesus aos discípulos depois da sua ressurreição, antes dele subir aos céus. Então diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Então, queridos e amados irmãos, nós acabamos de compartilhar alguns versículos bíblicos que falam a respeito de Jesus Cristo, quando ele deu autoridade aos discípulos, autoridade essa que vem se passando de geração em geração. Porque eis aí a pergunta: quem tem a autoridade dada por Deus? Então Deus, ele deu autoridade a todos os homens em que creem na sua palavra. Quando falamos homens, estamos nos referindo a homens e também a mulheres. Então, Jesus, ele subiu aos céus, mas antes de subir aos céus, ele dá aqui autoridade. E disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, né? E também colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então tem uma coisa aqui: a autoridade é para os que crerem. A autoridade é para os que obedecerem. Então a autoridade já foi dada. Existem pessoas que dizem: não, eu não tenho autoridade para ser usado pelo dom da cura ou pelo dom da libertação, e começa a definir ou a direcionar a um só elemento ou a uma só coisa, né? Mas nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que Jesus, ele foi muito claro quando ele disse: e esses sinais. Então está no plural. Como está no plural e não no singular, significa que são estes sinais, ou seja, é mais ou são mais de um sinal. Porque aqui está dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, quem tem autoridade? Os que creem. Mas eu creio, Luciano, mas não consigo. Aí é que está. Aí é onde o nosso vídeo, ele tem utilidade para a tua vida. Porque não é simplesmente ou somente crer, mas além de crer, além de credibilizar, também existe um conjunto que vai fortalecer ou vai ativar esta autoridade espiritual nas nossas vidas. Esse conjunto são as nossas palavras, os nossos atos, ou seja, as nossas obras praticadas aqui. Elas sim definem quem tem autoridade. Sabe por quê? Muitas pessoas, ou quase todas, ou por que não dizer todas as pessoas, elas são observadas, elas são faladas através das coisas em que fazem. Algumas sim,
através de algumas coisas em que elas falam, mas a maioria são através das coisas que fazem. Porque ter autoridade é ter obediência à palavra de Deus. Porém, a obediência a esta palavra de Deus não é uma obediência qualquer. A obediência a esta palavra de Deus é uma obediência em que vem pelaquilo em que nós fazemos, cometemos, de que forma agimos. Porque se orarmos muito, mas se a nossa obra ela não for de acordo com os atos ou com os mandamentos da palavra de Deus, então estará sendo inutilizada esta autoridade dada por Deus. Então a autoridade é para os que creem, porque os que creem começam a andar pela palavra. Então falam diferente, andam diferente, se vestem diferente, agem diferente. Então através daí se tem a autoridade. Já observou algumas pessoas em que infelizmente, em certas ocasiões ou certas situações, vão pregar a palavra para alguém, e no momento em que vai pregar a palavra para alguém, esta pessoa, muitas vezes, ou algumas vezes, elas são repreendidas. Alguém pode chegar e pode dizer, olha, você não é digno de pregar essa palavra para mim. Você não tem autoridade de pregar esta palavra. Você não tem autoridade de estar com a Bíblia Sagrada. Porque você não age como um evangélico, como um crente. Você não age como um cristão. Você está pregando algo que você não vive. Porque eu te vejo em lugares em que você não deve ir. Eu te ouço falar palavras em que você não deve falar. Eu começo a observar a sua procedência. Os seus atos, eles não são compatíveis com a forma que a palavra de Deus manda que venhamos ou que você venha a andar. Então é uma repreensão, por quê? Por conta dos nossos atos. Então não se tem autoridade quando os atos eles não coincidem com a palavra de Deus ou não obedecem à palavra do Senhor. Então está muito ligado aos nossos atos, às nossas obras, não é? Então está aí a palavra de Deus sendo direcionada para a minha, para a tua, para nossas vidas. Então a autoridade, ou para ter autoridade, é preciso renunciar. É preciso deixar as más condutas. É preciso fazer uma autoanálise nas nossas palavras, nas nossas obras, naquilo em que nós fazemos, naquilo em que nós falamos, pelos lugares em que nós andamos, com quem nos relacionamos. É um conjunto de forma quase infinito, porque para ter a autoridade de Deus é preciso estar enquadrado em todos os mandamentos do Senhor. Eu não estou falando dos 10 mandamentos ou dos 10 principais mandamentos. Eu estou falando de todos os mandamentos. Eu estou falando de estar aprovado diante de Deus naquilo em que se faz, naquilo em que se fala e na forma em que se anda. Então, para se ter a autoridade para orar e o enfermo ser curado, então aí é exigido um conjunto de obras em que nós precisamos fazer. Então, é necessário que nós venhamos, em primeiro lugar, a saber diferenciar a santidade da perfeição. Porque para ter autoridade é necessário ser santo. Então, o que é ser santo, Luciano? Ser santo significa ser separado. Separado de quê? Separado da maldade, do pecado, dos erros. Então, está aí. É necessário ser santo. Mas, Luciano, não se consegue ser santo. Consegue-se sim ser santo. É como eu acabei de falar. A palavra santo não é a mesma coisa ou o mesmo significado de ser perfeito. O santo é aquele que é separado do pecado, separado da maldade, separado das coisas em que vem a nos tirar da presença de Deus, separado do erro, separado do roubo, separado do adultério, separado da malícia, separado do fingimento, separado de tudo aquilo em que nos traz a condição de estar de forma desagradável a Deus. Então, isso é ser santo, é ter a separação. Porém, não é
ou não significa a perfeição, ou seja, o varão perfeito, porque nós erramos demais e para atingir a estatura de varão perfeito, então tem uma grande exigência ou necessidade. Exigência ou necessidade essa que é, em primeiro lugar, a oração tem que estar constante porque precisamos nos esvaziar desta carne em que nós vivemos, ou dos pensamentos em que nós temos. Precisamos nos esvaziar daquilo em que tira a atenção de Deus para nossas vidas. Ou seja, nós precisamos estar constantes, sempre abundantes e ligados no mundo espiritual e nos desligar daqui deste mundo material. É viver no mundo material, mas vivendo de forma espiritual. Porque quem vive de forma espiritual tem autoridade, porque sabe que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas contra os seres espirituais. Seres estes que trabalham para nos derrubar e nos tirar da presença do nosso Deus. Então, a autoridade, ela já foi dada para todos os homens dessa terra. Porém, é necessário que haja uma ativação. Nós precisamos ativar esta autoridade. Precisamos, em primeiro lugar, orar e pedir direção a Deus, para que Deus nos ensine, para que Deus nos direcione naquilo em que nós precisamos falar e naquilo em que precisamos deixar de falar, naquilo em que nós precisamos fazer e naquilo em que nós precisamos deixar de fazer. Porque o mundo nos oferece muitas coisas para tirar a nossa atenção, para roubar o nosso tempo, para nos tirar do alvo. Mas nós precisamos estar orando para que nós venhamos a estar obtendo a autoridade de Deus. Você sabia que você tem muita autoridade nas suas palavras? Você sabia que você não é obrigado a aceitar certos tipos de sofrimentos na tua vida, certos tipos de ataques em que você sofre? Você tem 2 joelhos, nós temos autoridade diante de Deus. Então, quando começamos a querer, a sentir a necessidade de nós ativarmos esta autoridade, é somente fazer uma autoanálise nas nossas vidas para que nós venhamos a ter esta autoridade ativa. Até porque dada já foi nos entregue, porque a Bíblia diz em que Jesus ele nos entregou esta autoridade. A partir do momento que ele fala, e estes sinais hão de acompanhar ou acompanharão aos que crerem. Em meu nome, entenda que toda a autoridade, que todo o poder está exclusivamente, está unicamente no nome de Jesus. Porque quando se tem autoridade e se usa o nome de Jesus, em qualquer lugar onde você estiver, o nome de Jesus fará grande efeito. Não existe nome que se compare a este nome, porque esse nome tem autoridade de mover céus e mover terra. Aleluia! Oh, aleluia! Este nome ele tem autoridade de mover todas as coisas em que estão paradas, enferrujadas, todas as coisas em que já não funciona. Este nome ele tem poder de fazer novamente funcionar. Eu tenho autoridade. Você tem autoridade. Nós temos autoridade através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque andávamos errantes, como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem direção, mas Jesus nos resgatou. Aleluia! Oh, aleluia! Quando estávamos perdidos, quando estávamos arruinados, todos caminhávamos para o abismo, sem paz, sem Deus e sem direção.
Mas esse Jesus Cristo, nascido de uma virgem chamada Maria, de uma cidade em que alguém chega a perguntar, porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Oh, aleluia! Vem ver. A autoridade vem de um homem simples. Oh, glória! A autoridade vem de um carpinteiro. E vem diretamente para a minha vida e para a tua vida, porque este homem simples, carpinteiro, este homem simples e carpinteiro estava humanizado, mas o seu espírito, o espírito em que se fez carne, era e é o próprio Deus que nos ajuda e que nos dá sustento nesse mundo mau, cheio de horror, cheio de falta de respeito, cheio de pecado, mas existe um Deus que está falando aos nossos corações e está nos dizendo: meu filho, você tem autoridade. Para de cochilar. Para de perder tempo, para de sofrer, a autoridade está nas tuas mãos, está nas nossas mãos. E alguém quer minar de nós, alguém quer tomar de nós essa autoridade, mas quem nos dá esta autoridade é Jesus Cristo. Aquele mesmo que diz na sua palavra: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Uma certa vez, Pilatos olhou para Jesus e disse: você sabe que eu tenho autoridade para te condenar e para te absolver. E o nosso Jesus, ele disse: na verdade eu te digo que nenhum poder te foi dado. Nenhum poder te foi dado, senão do meu Pai que está nos céus. Todo poder e toda autoridade, ela está completamente e unicamente na mão de Deus e foi dada para nós, mas precisamos ativar esta autoridade que Deus nos deu. E não é algo tão difícil de se fazer. Ativar a autoridade que o Senhor nos dá é fazer uma autoanálise nas nossas vidas e começar a exercer primeiramente através de palavras. Não aceite nada contrário para te derrubar. Não aceite nada contrário para te frear. Mas a autoridade que Deus te deu, ela tem utilidade para você avançar, para você prosseguir, para você vencer. Só fica no teu corpo aquilo que você quiser, porque com as tuas obras, com as tuas palavras, tu tem autoridade para colocar, para expulsar, para excluir da tua vida aquilo em que não serve. Você tem autoridade e dada por Deus. Deus nos dá autoridade. Deus nos levanta, nos socorre, nos abraça, nos sustenta. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos defende, é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos guia, é Ele quem abre a porta, é Ele quem coloca
os nossos pés em pedras firmes. Ele nos deu autoridade. Agora imagina comigo, santo e santa do Senhor. Imagina comigo, nós que estávamos errantes no charco do lodo, a nossa natureza que puxa para o pecado, que puxa para o erro. Aí Deus vem nos resgatar. Dá um banho de misericórdia. Aleluia. Glória a Jesus. Nos coloca em lugar de príncipe e ainda nos dá autoridade para prosseguir. Mas, Luciano, para que serve essa autoridade? Te falo agora, santo. Essa autoridade, além desses sinais em que Jesus Cristo fala no capítulo 16 de Marcos, esta autoridade vem para inutilizar tudo aquilo em que é mal e é ruim na tua vida, na vida dos teus familiares, dos teus filhos, no teu emprego. Esta autoridade que você tem. Lembra de Elias? Oh, que autoridade tinha aquele homem. Um homem em que a própria palavra de Deus, em que está escrito dizendo que ele era também submisso às mesmas paixões em que os demais homens desta terra. Então, se a palavra de Deus ela vem a nos falar tal coisa, nos deixa a entender em que alguém poderia idolatrar Elias, ou pensar que ele fosse anormal, ou pensar que ele fosse um anjo do Senhor. Mas Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. O cidadão chegar diante de uma multidão ou dos presentes e dizer, segundo a minha palavra, não chove mais nesse lugar, é muita autoridade, irmãos. Mexer com a chuva, que é um ser natural. Então entendemos que quando o homem tem autoridade, o negócio ela vem ou ele acontece de uma forma tão tremenda que até nos fenômenos da natureza Deus interfere para que se cumpra aquilo em que foi determinado pelo homem que é ou que tinha autoridade. Quem tem autoridade, todos os seres espirituais malignos obedecem. Não por ser eu ou por ser você, mas por conta de quem nos entregou essa autoridade. Porque essa autoridade nós usamos. Entenda isso. Aleluia. Oh, aleluia. Essa autoridade nós usamos, mas ela vem de Deus. E tudo que vem de Deus é respeitado. Glória. Oh, aleluia. Tudo que vem de Deus é reverenciado. Tudo que vem de Deus tem respeito. O inferno, ele é obrigado a respeitar tudo aquilo que vem de Deus. E essa autoridade que o Senhor nos entrega, no capítulo 16, ela vem de Deus. E depois de ter falado tais palavras, Jesus subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai. E de lá observando, intercedendo pelos discípulos que ficaram. Então Jesus Cristo, ele começa a interceder e a intervir. Porque os discípulos saíram pregando a palavra, manifestando sinais como este, de cura, de libertação. E Jesus estava confirmando. Oh, aleluia. Tem coisa melhor que isso.
E Jesus dos céus, sentado à direita do Pai, estava confirmando as obras em que eram feitas aqui. Era pessoas sendo salvas, não porque a palavra estava sendo pregada, mas porque nas palavras dos discípulos havia autoridade. E quando as palavras elas têm autoridade, elas entram dentro dos nossos corações, ou do coração daqueles em que estão ouvindo a mesma, e começa a fazer um grande efeito. Porque toda a palavra que sai da boca de Deus não tornará ou retornará para ele vazia, mas antes entra pelo ouvido, trabalha na mente, faz grande efeito, faz aquilo que bem lhe apraz, ou aquilo em que Deus estava nos seus planos de fazer, e depois de fazer tudo aquilo em que Ele quer, torna para Ele com grande efeito. Deus nunca vai lançar uma palavra em vão. Tudo o que Deus faz tem propósito e objetivo. Se estás passando por um momento difícil e Deus está te imprensando, te segura, não fala aquilo que vem na mente para não desagradar a Deus, pede a Ele graça para suportar, embora seja difícil, porque só quem sente, só quem sente o aperto é quem passa. Mas Deus tem propósito. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus tem propósito em todas as coisas que Ele faz. Está na sua palavra. Porque a palavra de Deus ela é semelhante a uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Quando falamos nas intenções do coração do homem, nós estamos falando ou tratando das intenções do pensamento em que o homem ele está desenvolvendo. Mas Deus, com a sua palavra, louvado seja o nome de Jesus. Ele já sabe ainda antes do homem abrir a sua boca. Você tem autoridade. Não aceite maldição na tua vida. Não aceite negatividade na tua vida. Pedra de tropeço, abre a tua boca e ordena que seja quebrada, neutralizada, colocada para fora da tua casa. Existem muitas coisas que muitas das vezes estamos passando. Corremos para um lado, corremos para o outro e não conseguimos resolver. Mas se você usar a autoridade que tem nas tuas mãos, que o Senhor te deu, e você decretar com toda a força, com todo o vigor da tua alma, do teu espírito, da tua mente,
bater, aleluia, você verá em que baterá em retirada todas as coisas que vêm do lado oposto. O sangue de Cristo, ele tem um poder. O nome que está acima de todos os nomes é o que nos garante a vitória, querido. Aleluia! Se fosse por nós não passaríamos nem do primeiro dia depois de ter nascido. Mas é a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, que nos garante a vitória, em que através desse vídeo está dizendo: volte a ter a autoridade, porque já está nas tuas mãos, mas não estás usando. Antes de pedir oração a alguém, primeiramente confie na sua oração, na tua autoridade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas não existe remédio melhor do que a oração ao Senhor e a autoridade, porque toda a autoridade está nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não existe antídoto, remédio melhor do que a palavra de Deus que vivifica. Um homem sincero, um homem justo, uma mulher sincera, uma mulher justa, é uma bomba atômica contra as malícias do mal. Deus, ele é fiel. Deus, ele é grande. Deus, ele é misericordioso. Estamos encerrando esse vídeo nesse momento. Mas eu te digo uma coisa. Você tem autoridade diante de Deus. A autoridade Deus ele deu para você. A autoridade Deus ele te entregou. E porque você não usa, fica somente pelos cantos chorando e sofrendo, se lamentando, esperando a morte. Não é tempo de morrer. É tempo de usar a autoridade que ele deu. Não é tempo de parar. Não é tempo de observar as dificuldades. É tempo de usar a autoridade que Deus te deu. Não para, prossegue. Levanta a cabeça. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque o justo, Deus, ele sempre honra. Vamos encerrar esse vídeo. Neste momento, queremos agradecer ao Senhor pela tua vida, pela tua história, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem concedido a cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Justo Deus, Pai das luzes, Senhor dos exércitos, nesse momento estamos na tua presença. Aleluia! Te agradecendo, meu Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecendo por esta oportunidade dos teus filhos que estão nesse momento, meu Senhor, assistindo esse vídeo e orando conosco. Meu Pai amado, Pai das luzes, Mestre, Senhor, ajude a cada um que se encontra passando por um momento difícil. Deus, que haja uma chama no coração, que os teus filhos venham a ter autoridade, que os teus filhos venham a exercer a autoridade que já foi entregue. Pai amado, revista todos os lares nesse momento. Onde estiver, Senhor, algo para paralisar os teus filhos,
que seja quebrado e neutralizado. E tudo aquilo, Senhor, que é usado para tirar a nossa paz, que a partir desse momento seja quebrado e pela autoridade que é dada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero decretar que a partir de hoje já começou a ser quebrado. Já começou a ser quebrado, Senhor. Já começou a ser quebrado, Jesus. Porque toda autoridade, Senhor, foi te dada nos céus e na terra, e por misericórdia entregasse em nossas mãos. Então quebra todo empecilho, toda malícia, toda falsidade, todo engano, toda negatividade. Em teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e Deus te ajude e te conceda muita prosperidade espiritual. A você que crê, a você que acredita, comenta nesse vídeo, dá o teu like e escreve aí embaixo: eu creio, em nome de Jesus. Amém.